Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. É um grande prazer estar aqui junto de você, nesse momento importante, momento de reflexão, momento onde nós reservamos para justamente podermos aqui refletir um pouco, estudar um pouco, compreender melhor, superar momentos difíceis e trabalhar intensamente no nosso processo de crescimento pessoal. Nesse momento, convido a você que se coloque numa posição confortável, se coloque numa posição onde você possa receber energias positivas, acalmando o coração. E nesse momento nós podemos ter assim um pouco mais de tranquilidade, né? Muito mais atenção para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Seja um trabalho, seja a nossa organização pessoal, sejam nossas atividades aí de rotina, enfim, nós temos muitas coisas que fazemos no nosso cotidiano. E é justamente nesses momentos onde nós podemos reservar um pouco de tempo para refletir. Nesses instantes, pequenos instantes, no meio de tanta coisa a fazer, o que nós estamos fazendo aqui na vida? Qual o objetivo de tudo isso que nós passamos? O que nós estamos buscando? Aspectos importantes que permeiam nossas reflexões com muita frequência. Nós estamos aqui numa jornada de crescimento e evolução. Nosso amigo Jesus, sempre presente, diga-se de passagem, sempre nos apoiando na nossa tarefa de estudo, de esforço, de trabalho que nos propomos na vida material. Como espíritos eternos que somos, estamos aqui justamente para podermos desenvolver nossas habilidades, capacidades, nosso nível de consciência, sermos mais maduros, espíritos mais conscientes. As experiências materiais que estamos mergulhados nos favorecem todo tipo de aprendizado. E cada um aqui tem o seu. Cada um daqui vai aproveitar ou não as experiências que estão envolvidos. Esse é o convite que a vida nos faz. Existem momentos perturbadores no nosso caminho, momentos difíceis, momentos mais, digamos assim, com uma característica de indesejados. Vamos usar essas palavras. Aquilo que eu não quero viver, aquilo que acontece na minha vida, que é diferente da minha expectativa e que eu acho que não está certo, que deveria ser diferente. E a partir daí, dentro dessa minha frustração, pois a minha expectativa não foi atendida em relação àquilo que eu acreditava que a vida deveria ser, eu acabo, de alguma maneira, tendo dificuldades de poder superar algumas situações. E algumas situações que também podem gerar em mim, dentro desse processo, frustração, melancolia, tristeza, mágoas e assim por diante, de perdermos a vontade de fazermos o que precisamos fazer no nosso cotidiano, de termos dificuldades de avançar com mais tranquilidade, de levarmos a vida assim meio como se fosse no tranco, em situações onde são desafiadoras para nós. Então, quando nós estamos mergulhados num campo como este, nós passamos muitas dificuldades. E nesse processo de passar as dificuldades, é que aí vem a chance do aprendizado. Às vezes uma situação difícil, um pouco mais desafiadora, digamos. Então, o que nós podemos aprender com o que nós estamos vivendo agora? Olhe um pouco para você nesse instante, veja e perceba seus desafios, entenda e compreenda um pouco melhor sobre você mesmo ou você mesma nesse instante.
Existe uma passagem em Mateus, no capítulo 19, item 26, onde ele descreve que Jesus diz que a Deus tudo é possível. Então, se a Deus tudo é possível, nós estamos falando do que exatamente? Estamos falando de mudar de vida completamente, estamos falando de terminar todos os problemas da minha vida, estamos falando de cura de uma doença grave, estamos falando da solução de um problema que eu não encontro saída de forma nenhuma. Estamos falando do quê? Se a Deus tudo é possível. Então tudo é tudo. Tudo é bem abrangente do que nós estamos falando. Se tudo é possível, nós precisamos perceber que ele não está falando imediatamente. Tudo é possível ao longo do tempo. Tudo é possível mediante a nossa abertura para fazer alguma coisa. Tudo é possível de acordo com a minha capacidade de entendimento. Você, por exemplo, você como pai ou mãe, ou como avô, avó, enfim, você como adulto, você não daria uma faca perigosa para uma criança. Porque a criança não sabe ter a noção exatamente do que faz uma faca. E ela pode se cortar, ela pode se machucar tão profundamente e morrer, porque não sabe usar a faca. Então perceba, a Deus tudo é possível. Podemos mudar instantaneamente a nossa vida. Nós podemos eliminar todos os problemas da nossa vida. Mas a grande questão é, será que nós sabemos viver bem sem esses problemas? Será que se esses problemas forem resolvidos, que nós gostaríamos tanto que fossem, será que nós não iríamos arrumar mais problemas? Porque ainda a nossa condição não é de viver com tranquilidade? Você fala, não, mas imagina, que absurdo, que é isso? É claro que eu quero ver meus problemas resolvidos, né? E aí seria uma paz tremenda. Mas nós precisamos lembrar que existem muitas questões de ordem inconsciente. Pessoas existem que não conseguem viver em paz, por mais que queiram a paz. Existem pessoas que não sabem trabalhar numa dinâmica de equilíbrio com outras pessoas. Ainda precisam da confusão, da briga, da dificuldade, do problema. Então o problema não é de origem divina. O problema é de origem humana. Parte dos espíritos ainda imaturos, inconscientes. Eu lembro, devo ter comentado aqui uma vez, em uma outra oportunidade, por que Deus não termina com as guerras? Por que Deus não termina com as doenças, com os crimes, com a barbárie? Por que Deus não faz isso? Deus não é que manda em tudo, não é Ele que tem o poder de fazer as coisas, Deus tudo pode? Sim, é verdade, mas não foi Deus quem criou a guerra, a doença, os problemas, as dores. Não foi Deus quem criou. Fomos nós, espíritos desequilibrados, espíritos ainda inconscientes das nossas próprias atitudes, espíritos ainda numa condição muito aquém de um equilíbrio. E de acordo com a nossa condição interna, nossos condicionamentos, aquilo que de alguma maneira nós estamos vinculados com determinadas formas de agir, nós podemos recriar na nossa vida eternamente, se não mudarmos nada, o conflito na nossa vida. Então a pessoa que ela tem uma mente pobre, ela pode ganhar na loteria, mas ela vai ficar pobre depois, porque a mente dela não é uma mente rica. Uma pessoa que não tem dinheiro, ela pode fazer uma fortuna, dentro das suas possibilidades, é claro. Existem pessoas que saíram do zero e hoje são milionárias.
Mas para isso tem que ter capacidade. Não é qualquer pessoa. Existem pessoas que nasceram em berço esplêndido, herdaram empresas, herdaram grandes fortunas e acabaram na miséria, acabaram pobres, porque a mente não era de alguém rico. Então, assim, lógico que aí nós poderíamos explorarmos aqui várias outras condições ligadas a esse assunto. Mas nos referindo principalmente nesse ponto em que Jesus nos traz essa visão de que Deus tudo pode, Deus pode trazer para nós uma condição de vida extremamente maravilhosa, desde que nós tenhamos a mesma sintonia desta vida maravilhosa. Da mesma maneira que uma criança precisa crescer para aprender que uma faca é perigosa, que ela pode se machucar e que ela não vai precisar mais da ajuda de um adulto para poder usar a faca e de uma maneira saudável, tranquila e produtiva naquilo que ela for fazer, a mesma coisa é o espírito, que precisa também aprender a lidar com questões extremamente delicadas para poder ter paz. Então, se nós vivemos angústias, dificuldades e problemas, é que a nossa mente ainda está ligada nessas dificuldades que geram angústias, nesses problemas que geram dificuldades. E por que nós não mudamos? Porque nesse momento, muitas pessoas podem dizer, puxa vida, mas eu quero viver melhor, mas eu não consigo. Aí tem situações em que nós precisamos de ajuda, e precisamos de uma ajuda considerável. Não somente ajuda espiritual, às vezes ajuda de um profissional, que eventualmente você precise elaborar com você mesmo situações em que você não consegue superar, que envolve histórico familiar, que envolve alguns traumas passados, que envolvem algumas situações difíceis que ficaram marcadas, a gente não consegue soltar isso, envolve entender e aprender sobre si mesmo. Então nós estamos vendo para que Deus possa efetivamente operar em nossas vidas milagres. Como Deus pode operar em nossas vidas milagres, se nós pudéssemos expressar dessa maneira, que seriam, na verdade, mudanças importantes no nosso caminho, de uma maneira em que eu consiga efetivamente realizar sonhos e projetos, nós precisamos ter as condições de receber, as condições de podermos vibrar na mesma frequência. Senão não adianta. Não adianta. Por que nós não habitamos um planeta superior? Um planeta que não tenha tantas dificuldades como as que encontramos aqui nesse planeta. E aí algumas pessoas falam assim, puxa vida, mas eu queria tanto progredir, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Vamos entender que a vida material é a oportunidade que nós solicitamos para podermos dar passos importantes nessa direção. A de chegar em algum momento de termos a possibilidade de sair do planeta para um planeta melhor, que só para você que talvez, se você que está aqui pela primeira vez, se você está ouvindo esses termos pela primeira vez, os espíritos falam que existem planetas melhores, numa condição melhor de desenvolvimento coletivo. E nós podemos ir para esses planetas, desde que nós aprendamos a viver aqui e superarmos as dificuldades que encontramos aqui e nos afinarmos com a energia desses lugares. Da mesma maneira que quando desencarnamos, nós, quando sairmos do corpo, nós estaremos em sintonia justamente com aquele lugar que nós vibramos. Então, quem são os espíritos que vão para o umbral? São espíritos ligados às questões de ordem material, são pessoas preocupadas com a dinâmica de tudo que era material aqui no planeta, não se desligaram, não refletiram, não se colocaram numa posição de aprendizado.
Ficaram simplesmente vivendo as sensações, as questões do dia a dia material. Não encaixaram na vida do cotidiano momentos de reflexão, de oração, de entendimento, de compreensão. E não estou falando aqui de qualquer religião, não estou falando aqui de uma religião específica. Não estou falando aqui daquelas pessoas que vibram dentro da frequência daquilo que acredita. Porque a espiritualidade não faz uma distinção de religião, mas sim a nossa própria energia é que nos distingue de regiões mais ligadas à espiritualidade superior ou mais ligadas a regiões de vibrações mais ligadas à matéria, ou mais baixas, se nós pudermos nos expressar dessa maneira. Então veja, se Deus tudo pode fazer na nossa vida, precisamos preparar o terreno. E o terreno, ele é desenvolvido por nós no dia a dia, porque Deus tudo pode. Existem várias publicações na internet falando dos eleitos. Quem são os eleitos? Não existem eleitos, não existem escolhidos. Existem espíritos que vêm para a matéria para passar pelas suas experiências importantes de vida e assim galgar passos significativos na direção da espiritualidade superior. Existem pessoas que vêm com uma tarefa importante para chegar a atender mais pessoas, a influenciar mais pessoas. São tarefas. Não existem eleitos. Será que eu sou um eleito? Será que eu sou um escolhido? Então você vai assistir um monte de vídeo aí falando sinais que você é eleito, sinais que você é escolhido, coisa do tipo. Isso não faz nenhum sentido no contexto da espiritualidade. Nenhum sentido. Porque nós todos somos escolhidos. Nós todos somos eleitos. Nós temos uma mesma condição. Podemos ter uma capacidade de entendimento sobre a vida diferente. Isso depende do quê? Isso depende da nossa história espiritual e o quanto nós nos preparamos para esse processo de evolução. Nos dedicamos ao nosso progresso. E esse é o objetivo de todos nós aqui nessa vida. Com mais consciência ou não, com mais maturidade ou não, nós estamos no mesmo barco. Estamos aqui para o nosso crescimento. E essas palavras de Jesus nos ajudam muito a entender que realmente, se eu estiver no meu momento de mudança, de transformação, se estou desempenhando o meu papel, procurando aprender, procurando me desenvolver e fazer o meu melhor, vai chegar um momento que as experiências difíceis se encerram no meu caminho, porque eu já aprendi, porque eu já superei. E assim nós seguimos. Vamos acreditar sim, a Deus tudo é possível, mas vamos preparar para que estas possibilidades melhores cheguem na nossa vida. Esse é o convite. Abra o coração, abra sua mente, reflita mais, traga mais o sentido de viver o que você conhece na sua vida. Não adianta ficar fazendo evangelho em casa, ou ir na igreja, ou ir no centro, no terreiro, seja lá onde você vai. Não adianta ir nesses lugares e simplesmente sair de lá da porta para fora, você simplesmente esquecer do que você ouviu lá. Traga para a sua vida, reflete sobre isso, reflita com seriedade. Leia mais, estude mais. O brasileiro não tem essa cultura de ler, da leitura, mas isso é necessário. Vamos seguir adiante. A Deus tudo é possível. Vamos abrir nosso coração nesse momento e vamos vibrar. Puxa vida, eu gostaria de ser mais feliz. Vamos trabalhar por isso. Passando pelo conhecimento, passando pelo entendimento. Aí sim, nós vamos chegar em momentos muito melhores, com muita tranquilidade no coração, trabalhando isso constantemente na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. Porque cada um daqui sabe onde pega a sua dor.
Cada um sabe daqui, talvez conheça, né? Onde está seu calcanhar de Aquiles, seu ponto fraco. Cada um daqui talvez entenda o que desequilibra. Mas vamos trabalhar para mudar isso com consistência. Que Jesus nos abençoe, com muita luz, com muita paz. Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.